Paz do Senhor Jesus para todos, para vocês que estão aqui presentes, para os nossos irmãos também que estão nos vendo online, né? É um privilégio podermos estar juntos para adorar o Senhor. Eu estava já até meio com vergonha da Dércio, porque umas 2 vezes ele tinha me convidado e sempre tinha um compromisso. É um privilégio muito grande. Obrigado a Dércio pelo convite. Estou alegre, né, por estar outra vez aqui, adorando ao Senhor e podendo trazer uma palavra, né, para o nosso coração. E eu gostaria de falar hoje sobre um tema. Eu tinha pensado em outra coisa, preparado uma outra coisa, mas mudei e acredito que é o Espírito Santo nos orientando, né? Então eu gostaria de que você abrisse a palavra do Senhor comigo, no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 14, e depois do 19 até o 21. Livro de Marcos, capítulo 11, fala sobre a figueira seca, né? O tema que gostaria de falar hoje seria chamados para dar frutos. Queria dizer para você que você foi chamado para se multiplicar. Você foi chamado para frutificar, né? O homem, quando Deus colocou o homem sobre a terra lá no jardim, o Senhor falou para eles: governem e se multipliquem. Não foi isso? Deus falou para Adão. Esse foi o mandato cultural, o mandato que Deus deu ao homem. Olha, vocês vão governar sobre a terra e vocês devem se multiplicar e espalhar o conhecimento da minha glória, conhecimento do meu nome sobre toda a terra. Infelizmente, o homem falhou e Deus, na sua infinita misericórdia, enviou a Jesus para nos colocar de novo nos trilhos, para nos colocar de novo nele, né, para estarmos novamente na figueira. Então eu gostaria de ler com você. Diz assim a palavra do Senhor: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não é fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E depois no versículo 19 diz assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou: nesta no seu coração uma visão. E quando Deus planta uma visão no nosso coração, Ele também nos dá um propósito e nos dá as condições para que este propósito se cumpra na nossa vida. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, hoje estamos a dizer o teu nome e te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ministre em cada coração, que o Senhor fale e que esta palavra, Senhor, não somente fique a nível da mente, a nível do pensamento, mas que ela possa descer e entrar para dentro do coração dos seus filhos, que possa gerar vida, que possa gerar frutos, que possa trazer unção e poder para a vida dos seus filhos, e que no devido momento, no devido tempo, ela possa... Amém. Eu quero linda do mundo, mais linda do mundo, que aquela árvore está cumprindo com seu papel. Ela está dando flores, ela está frutificando, e por causa disso outras árvores nascem, e por causa disso a espécie se perpetua, se multiplicando. E Deus também disse isso para o homem: vão e multiplique-se, deem frutos. Amém? Então isso, estamos falando do nível material, estamos falando de um nível natural, mas quando trazemos esse princípio para o nível espiritual, nós podemos observar que Jesus também nos ensinou esse princípio.
no livro de João, capítulo 15, no versículo 8, João 15, 8, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Ele está querendo dizer que este princípio deve ser aplicado não somente no natural, mas que também no espiritual, no sobrenatural, também deve ser aplicado, porque nós também devemos nos frutificar, devemos ser férteis. Todos nós crescemos, nos casamos e queremos formar uma família, queremos ter filhos, não é? É assim que se perpetua a nossa espécie, gerando filhos. Olha, ele disse assim em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E ele falou assim: olha, vocês têm ouvido das coisas que eu tenho feito, e agora vocês vão e anunciem essas coisas que eu tenho feito. O que Jesus queria dizer com isso? Que nós, como igreja, devemos levar adiante aquilo que Ele nos entregou, que foi para que o meu vizinho saiba, para que o meu familiar saiba, para que a minha cidade saiba, para que o nosso país saiba, para que todo mundo saiba, para que as nações, tribos e línguas de todo mundo saibam que há um Deus no controle de todas as coisas, e que há uma oportunidade, que há uma esperança, e que existe liberdade em Deus. Porque, irmãos, para fora daquilo que é Deus, nós gozamos da liberdade pelo Espírito Santo, mas sem a palavra, sem o Espírito Santo, sem a liberdade que Jesus comprou na cruz do Calvário, as pessoas estão perdidas. Nós temos paz no nosso coração, nós vivemos uma vida diferente, amém? Nós experimentamos alegria, gozo no nosso coração. Vocês tiveram festa, né? Ali tiveram festa, porque a palavra diz que na tenda do justo há gritos de júbilos e de alegria. Mas há muitos que não têm esta oportunidade, que estão escravizados pelo pecado. Próximos de nós há muitos que estão escravizados pelo pecado do vício, pelo pecado da violência, estão escravizados pelas drogas, pelo crime, estão escravizados pelo pecado, e não conhecem esse Deus, não conhecem esse amor de Deus, não sabem que há esperança para as suas vidas, e se sentem já condenados. E hoje o bispo Eduardo pregou lá na freguesia, e ele falou uma palavra que eu achei interessante. Ele falou: irmãos, às vezes nos chamam de quadrado, né? De antiquados, de quadrado. Ele falou assim: mas eu prefiro ir para o céu quadrado do que descer para o inferno redondo. Porque nós temos Jesus, irmãos, e Jesus nos reconciliou com Deus, e Ele nos deu paz, e Ele nos deu vida, e Ele diz para que nós anunciemos desta vida, dessa esperança, desse amor, para aqueles que não conhecem a Ele. Então Ele diz: multipliquem. Irmãos, ovelha gera ovelha, não é verdade? Um pé de laranja produz laranja, não é verdade? Então o que nós esperamos? Lá fora, o pecador produz outro pecador, mas o Filho de Deus reproduz outros filhos de Deus. Porque quando nós falamos de Jesus, vida eterna é ministrada no coração, no espírito daqueles que estão perdidos, e eles encontram paz, encontram esperança, encontram luz para os seus corações, tornando outras pessoas também discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nisto o Pai é glorificado, que nós demos frutos, e que o fruto permaneça. Eu fiquei intrigado uma vez com esse texto que nós acabamos de ler aqui, no livro de Marcos 11. Em Marcos 11, uma vez eu estava em Moçambique, e uma médica tinha se acabado de converter, e eu tenho, irmãos, assim, uma certa unção para ganhar médicos para Jesus.
não conheci muito bem, mas já tinha vindo à igreja antes. Aí eu olhei e falei assim: irmão, como é o nome do irmão? Eu sou o doutor aqui perto. Mas uma vez, uma médica em Moçambique, ela veio para a igreja, e ela era uma pessoa que tinha mestrado em Londres, se formado na Inglaterra, era uma pessoa muito lógica no seu pensamento. E ela um dia, lendo a palavra, ela era nova convertida, e um dia ela me ligou: pastor, olha, eu descobri uma coisa aqui na Bíblia que estou aqui meio confuso. Eu falei: o que é? Ela falou assim: Jesus foi injusto aqui. Eu falei: como assim, minha irmã? Jesus foi injusto com uma figueira. Eu falei assim: mas não estou entendendo. Ela falou assim que, olha, tem um texto aqui na Bíblia que fala que Jesus estava caminhando, viu uma figueira e foi naquela figueira tirar frutos, e como não tinha fruto nela, Jesus amaldiçoou a figueira e ela se secou, ela morreu. Eu falei: nossa, irmã, vem aqui para a gente conversar, porque você me pegou assim de surpresa. Mas eu fui olhar o texto, analisar bem, e tem lógica de nós pensarmos de um lado racional e lógico. Jesus chegou, não tinha fruto na figueira, Jesus amaldiçoou a figueira morreu. Certo, irmãos? Mas, por outro lado, a Bíblia diz que não era tempo de figos. E aí é onde a médica pegou. Ela falou: pastor, como se não era tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ela não era culpada, certo? Se não era tempo de figos, ela não tinha obrigação de dar figos, estava fora de estação. E eu falei assim para ela: olha, irmã, mas vem aqui que eu vou te explicar uma coisa. Irmãos, eu morei, antes de ir em Moçambique, eu morei em Guatemala, e na casa onde eu vivia em Guatemala, tinha um pé de figueira. E eu, quando cheguei em Guatemala, eu vi que aquela figueira estava completamente seca, sem folhas, sem nada, só tinha os galhos secos. E com o tempo, conforme veio a estação, começou a nascer folhas naquela figueira. E eu observei uma coisa, por isso me ajudou, foi de Deus para me dar uma explicação para aquela médica no dia em que ela me ligou. Ela veio à minha casa e eu expliquei para ela. Falei assim: olha, quando eu estava em Guatemala, lá na casa onde eu vivia tinha uma figueira, um pé de figo. E aí, o que acontecia? Quando era fora de tempo, a figueira ficava zerada, sem folhas, os galhos ficavam secos. Mas conforme ia chegando o tempo de dar os frutos, a figueira ia manifestando os frutos. Como? Primeiro nasciam as folhas, depois por baixo das folhas vinham os figos, e os figos nasciam e as folhas cobriam os figos para proteger o figo. Olha como é a natureza, irmão. No tempo de dar os figos, a figueira dá muitas folhas e cobre os figos. Então era natural, Jesus, conhecendo como funcionava a figueira, que olhando de longe e viu que era um pé de figueira com bastante folhas, então Jesus foi, porque por baixo das folhas deveriam estar quem? Os figos. Mas quando Jesus chegou, e a própria palavra está dizendo aqui, uma figueira com folhas, isso já dá a entender. Quando Jesus olhou, ela tinha folhas, ele foi ver se tinha figo, levantou o galho e não tinha nada por baixo. Aí Jesus falou assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira se secou. E quando no outro dia os discípulos, quando voltaram a Jerusalém, olharam e falaram: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. E Jesus falou assim, aí Jesus dá uma explicação embaixo, falando de que se você pede algo a Deus, que o Senhor vai cumprir com isso. Mas o que eu queria dizer nesta noite, irmãos? Nós somos chamados como a figueira, chamados para dar frutos. Mas o problema é que às vezes, muitas das vezes, nós, ao invés de darmos frutos, nós só damos folhas. E quando nós temos folhas, muitas folhas, nós estamos declarando frutos. E tem gente que é assim, tem muitas folhas, fala muito, né? Fala muito, mas não faz nada. E isso quer dizer o quê? É como a figueira,
tem folhas, mas não tem fruto, fala muito, mas não faz nada. E o Senhor nos disse: olha, vocês me honram, vocês glorificam a Deus quando produzem frutos, não é quando você tem muitas folhas, porque se fosse o propósito somente de dar folhas, o Senhor não tinha feito a figueira secar. Mas qual era o propósito da figueira? Dar frutos. Amém, irmãos? E o Senhor falou: se você der frutos, você glorifica o nosso Pai que está no céu. Mas se só... Me engasguei. Perdão, irmãos. Então isso... Perdão. O Senhor nos chama hoje para entregar a nossa vida completamente, não somente as folhas, mas entregar também os nossos frutos. Deus está te chamando para dar frutos. Então fala comigo, irmão, você que está em casa, você que está aqui. Deus me chamou, diga comigo: Deus me chamou para dar frutos. Entendeu, irmão? Tem gente que fala, julga os outros, questiona a igreja, critica o pastor, fala dos irmãos. Isso é apenas folhas. Sabe o que é fruto? É quando você vem para servir, é quando você toma um tempo para orar, é quando você vê alguém necessitado, você vai atender. É quando você vê uma pessoa precisando de uma palavra, você vai até lá para ministrar uma palavra à vida daquela pessoa. Não é ficar apenas na conversa, não é ficar apenas na aparência, viver de aparência. Tem crentes que vivem de aparência, só parece que é crente, mas não é. Assim como às vezes famílias e casamentos declaram frutos, mas não dão frutos. Sabemos que existem relacionamentos de aparência, e todo mundo fala: fulano e fulano estão casados só de aparência, porque já não tem uma vida por trás das folhas. E o Senhor quer uma igreja, o Senhor quer um povo, o Senhor quer vida, o Senhor quer pessoas que vivam uma vida genuína, que vivam uma vida de fé, uma vida cristã legítima na sua presença. Você foi escolhido por Deus para dar frutos. Você conhece a Deus e muitas vezes leva tempo para nós sermos trabalhados e santificados na presença do Senhor. E desde o dia em que eu conheço a Jesus Cristo, Ele começa a trabalhar na minha vida. Ele começa a tirar folhas que não servem para nada. Ele começa a fazer a poda. Sabe que na uva existe a poda, né? Para que a uva dê mais frutos. Em todos os tipos de plantações, o lavrador precisa tomar algumas atitudes para cultivar aquele tipo de plantação. É preciso fazer a poda, é preciso fazer a limpeza, é preciso colocar o adubo, os ingredientes necessários para que aquela árvore, para que aquela plantação possa produzir. A primeira coisa, irmãos, é que precisa haver semente, não é verdade? Para que uma lavoura produza, precisa ser plantada semente. E a palavra nos diz, em Lucas 8:11, esta é pois a parábola, a semente é a palavra de Deus. O lavrador, ele toma a semente, e da semente que ele colhe, ele tira uma parte para a nova plantação, e a outra parte ele vende para si mesmo. E depois de plantar aquela semente no solo, aquela semente tem que morrer. Se a semente não morre, ela não vai dar frutos. Amém? Da mesma forma, irmãos, o Senhor Jesus vem trabalhando em nossas vidas. Nós viemos ao conhecimento da verdade e aceitamos a Jesus. O nosso eu morre e nascemos de novo para Deus. E Deus começa a trabalhar a nossa vida, limpar o terreno, tirar as ervas daninhas, começa a colocar nutrientes no solo,
E o solo da nossa vida, os nutrientes que são colocados na nossa vida para que nós possamos crescer e produzir, é a oração, é a palavra de Deus. Esses ingredientes fazem com que nós cresçamos e amadureçamos espiritualmente. E se você quer amadurecer e crescer espiritualmente, então use-se da palavra de Deus. Utilize a oração, porque através da oração e da palavra, esses são os ingredientes, esses são os nutrientes que vão levar você a crescer e a dar frutos. Porque o crente, irmãos, que não cresce, o crente que não amadurece, ele não vai dar frutos. É a mesma coisa de você querer que uma ovelha doente, uma ovelha que está ferida, faminta, magra, ela possa produzir. E Jesus diz que nós devemos dar fruto a 30, a 60 e a 100, de acordo com a espécie que nós somos. Deus te chamou para dar frutos. Olha só, a palavra também nos diz assim, João 15, 5: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você precisa estar em Deus para reproduzir o caráter de Cristo na vida de outras pessoas. Você não vai conseguir ganhar ninguém, você não vai gerar nenhum fruto espiritual, se você não estiver conectado na videira, se você não estiver conectado em Cristo Jesus. Ele falou assim: para que você dê fruto, você precisa estar em mim, porque sem mim você não pode fazer nada. Nós somos a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado de muitos membros. E aí, outra pérola do Eduardo de hoje, você não vê um braço andando aí pela rua sozinho, vê? Você vê alguma perna sozinha andando pela rua? Não, nós vemos corpo. Nós não fomos chamados para viver uma vida individual, nós somos chamados como igreja para viver uma vida coletiva, porque você é corpo. Se você é tirado do corpo, você morre. E o corpo, se não estiver na cabeça que é Cristo, não funciona. Por isso, irmãos, você precisa estar no corpo, você precisa estar em Cristo, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Se nós estivermos fora do corpo, morremos. Se você é tirado do corpo, apodrece e morre. Nós temos que estar no corpo, porque para produzir frutos, para contribuir, para crescer, você precisa estar ligado no corpo de Cristo. Embora hoje o movimento de pessoas que criticam a igreja e que são contrários à comunhão da igreja e querem estar só, independentes, cresceu, mas eles não têm vida longa. A igreja chegou até aqui, depois de 2000 anos, foi vivendo uma vida coletiva, foi vivendo em corpo, foi vivendo de forma que um apoia o outro, foi vivendo em amor, mãos dadas, juntos lutando, enfrentando perseguições e dificuldades, mas foi assim, juntos, no corpo, que a igreja chegou até aqui. E se a igreja quer continuar, se a igreja quer crescer, se a igreja quer se multiplicar, precisa haver comunhão, a igreja precisa estar junta, porque uma igreja dividida, porque membros individualistas, não vai levar o corpo ao crescimento. Não adianta o dedinho querer crescer mais do que o dedão. Amém, irmãos? Jesus disse: um foi escolhido para produzir 30, o outro foi escolhido para produzir 60, o outro foi escolhido para produzir 100. Se você foi escolhido para dar com um dom, para dar outro dom, amém, glória a Deus, porque a sua responsabilidade vai ser diferente daquele que foi escolhido para dar a 100. Mas o fato é que se você foi escolhido para produzir produza dê frutos. E se você, irmãos, tem esse entendimento de que você, para glorificar Deus, precisa
reproduzir-se em outras pessoas, você vai tomar tempo, você vai ter interesse para falar da palavra de Deus para outras pessoas, porque não é por vergonha, irmãos, que não falamos, não é por falta de entendimento que não falamos. Você pode não ser teólogo, você pode não ter estudado teologia, pode não ter lido a Bíblia toda, mas você certamente vai poder falar daquilo que Deus fez por você, daquilo que Deus fez na sua vida, dos milagres que Ele operou, da salvação que Ele fez, de onde Ele te tirou, do lamaçal, do lodo, da perdição do mundo, e te trouxe para a sua presença, para o reino do seu amor. E você que era triste, vazio, perdido, agora tem esperança, está cheio da presença de Deus e sabe para onde está indo, porque Jesus é contigo. Basta que você fale do seu testemunho, basta que você diga o que Deus fez na sua vida, você vai conseguir trazer outras pessoas para Jesus, e outras vidas serão alcançadas, e a igreja vai crescer, e a igreja vai se reproduzir, porque você vai estar fazendo o seu papel, você está conectado nele, você está conectado na figueira, na videira, amém, irmãos? Diga comigo: Jesus é bom, aleluias, Ele te chamou para dar frutos. Eu vou só dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas querem atropelar as coisas e nós começamos a agir fora da ordem, né? Agir fora da ordem, mas não, irmãos. Deus colocou uma ordem em cada coisa, e até para reproduzir-se, as coisas têm a sua ordem. A palavra de Deus nos diz assim, em Gênesis 1:11. Gênesis 1:11. Produzir segundo a sua espécie. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse para todas as coisas: reproduzam-se segundo a sua espécie. E eu acabei de citar agora há pouco: laranja vai gerar laranja, amém? Ovelha vai gerar ovelha. Um pé de mamão dá limão? Não. Um pé de mamão vai reproduzir mamão, amém, irmãos? Então, se você quer gerar outros crentes, você precisa ser o quê? Crente. Se você quer reproduzir outros servos, o que você precisa? Ser servo. Porque não vai, irmão, não vai haver como gerarmos fora da nossa espécie. Um peixe gera peixe, é ou não é? Deus olhou na sua criação e viu que tudo era muito bom, mas Deus colocou tudo na sua ordem. Os peixes vivem no mar, tira do mar, morrem. Os pássaros, o ambiente, o habitat dos pássaros é aonde? Nos ares. Peixe, você não vê peixe nos ares, você vê pássaros voando, não é verdade? O ambiente dos pássaros é a atmosfera, é os ares. O ambiente dos peixes é a água. O ambiente dos animais é as selvas, florestas. E o ambiente do homem, aonde é? Na presença de Deus. Glória a Deus. Se tirar o peixe da água, ele morre. Somente os pássaros podem alcançar os céus. E quem pode viver na selva, no meio da chuva, do frio, são os animais. O homem não pode passar por isso, mas Deus colocou o homem no jardim para estar na sua presença, e Deus vinha todos os dias na viração do dia para estar com o homem, para falar com o homem, para ter comunhão com ele. Nós precisamos estar nele. Aquele que não está nele morre. O peixe que é tirado da água morre. O homem que é tirado da presença de Deus morre. Por isso Jesus falou: olha, falsa figueira, nunca mais coma ninguém fruto de ti. E o crente que é falso, que é imitação, que declara aquilo que ele não é, morre. Ele vai, um dia morre. Ele engana um, engana outro, mas vai chegar um dia que ele cai do cavalo, amém, irmão? Paulo achava que era super crente. Um dia Paulo caiu do cavalo.
Mas graças a Deus que foi no encontro com Jesus. Irmãos, jamais queira ser aquilo que você não é. Jamais queira declarar aquilo que você não tem. Para você viver, ter vida espiritual, você precisa estar conectado na videira. Para você ter fôlego de vida, Espírito Santo, poder de Deus, você precisa estar na sua presença, porque fora da presença de Deus, você não é nada. Fora da presença de Deus não somos nada, nós dependemos dele para tudo. Aleluia, glória a Deus. Por isso Deus falou para os homens: frutificai, multiplicai e sujeitai a terra. Aleluias. Há uma outra coisa, irmãos. Primeiro, é que Deus nos criou para nos reproduzirmos, para nos multiplicarmos e para dar frutos. Amém? Para dar frutos. Agora, uma outra coisa, veja bem, não basta que frutifiquemos. A figueira, ela foi cortada, foi secada, foi amaldiçoada porque não dava fruto. E crente que não dá fruto corre o risco sério, irmãos, de se perder por aí. Dê fruto, mas não é um fruto de qualquer maneira. Nós precisamos dar frutos. Olha lá, Mateus 12:33. Mateus 12:33. Veja na sua Bíblia. Diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha o que diz de novo, irmãos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Irmãos, se a gente não conhece o fruto num mato, numa selva, você não sabe que tipo de fruto é, o que você faz? Você não come, porque aquele fruto pode ser venenoso. É verdade ou não é? Pode dar uma dor de barriga, pode intoxicar e pode até matar. Por isso Jesus está falando: olha, a árvore boa, ela tem que produzir bom fruto, e a árvore má é natural que produza mau frutos. O crente, irmãos, não pode produzir mau fruto. O crente tem que produzir o fruto do Espírito Santo. Amém? Olha, se você vai ler qual que é Gálatas 5:22, quais são as características do fruto do Espírito Santo? Quais são as características que devem ser reproduzidas na nossa vida, uma vez que conhecemos a Cristo, uma vez que o Espírito Santo está na nossa vida? Ele diz que o fruto do Espírito é amor, longanimidade, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Amém? Se o Espírito Santo está na nossa vida, Jesus está na nossa vida, qual é o fruto que nós vamos reproduzir? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem essas características. Aí tem crentes, irmãos, que dizem que são árvores boas, mas quando eles manifestam seus frutos, nós vemos que o fruto é de mentira, de engano, fruto de pecados, que os frutos às vezes têm outras coisas más ainda, que eu não quero nem mencionar aqui. Mas se um crente é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, se o seu nome está escrito no livro da vida, e se ele está caminhando para o céu, e se o Espírito Santo habita a sua vida, as características do fruto que ele vai manifestar são essas: o fruto do Espírito de Deus, bondade, longanimidade, compreensão, domínio próprio. Agora o crente que sai xingando todo mundo, brigando pela rua, brigando no trânsito, brigando com a mulher, brigando com o marido, batendo nos filhos, fazendo tantas coisas erradas. Irmãos, isso nós temos que entender, e temos que dividir isso. Se eu sou crente, sou de Jesus, o meu fruto tem que ser diferente. Se o seu fruto não está correspondendo a essas características do fruto do Espírito Santo, você tem que parar, você tem que refletir. Fala: olha, eu estou precisando de ser lapidado, eu estou precisando de ser podado por Jesus. Porque às vezes, olha, lembra daquela passagem que o rei chega e fala: olha, essa minha figueira que está aqui no meio da plantação, está aqui 1 ano, 2 anos, eu esperei, ela não produziu nada.
Aí o lavrador falou: "Rei, espera um pouco, vamos podar ela, vamos cuidar dela, vamos pôr nutrientes, e se no ano que vem ela não produzir, aí o Senhor vem e corta." Tem crente, irmão, que ele vai abusando, ele vai praticando mentira, ele vai praticando coisa errada, e passa um ano, passa dois, ele não muda, e um dia você encontra com ele, ele já não está mais no caminho do Senhor, porque ele não se permite ser trabalhado, ele não se permite ser ensinado, não é uma pessoa ensinável, não é uma pessoa aberta para correções, não é uma pessoa que possa ser corrigida pela palavra de Deus. Se o pastor chega para lhe falar e corrigir alguma coisa, ele vai responder mal, ele vai brigar, vai ficar mal-humorado, não pisa mais na igreja, já é membro do corpo andando sozinho, já é membro do corpo já apodrecendo, e Deus vai cortar e vai tirar fora da comunhão, porque membros podres no corpo estragam o corpo e Deus não permite. Então, pensa bem, irmãos, vamos refletir, que tipo de crente nós queremos ser? Que tipo de árvore nós queremos ser? Que tipo de fruto você quer produzir? Frutos bons para glorificar o nome de Deus, ou maus frutos para envenenar a outras pessoas? Deus está te chamando para produzir bons frutos, amém? Diga comigo: eu sou chamado para dar frutos, chamado para dar bons frutos. Você está entendendo, irmãos? Deus te chamou para reproduzir o caráter dele em outras pessoas. Deus te chamou para alcançar novas pessoas para ele, mas que essas pessoas possam aprender e ser verdadeiramente crentes nele, em Jesus Cristo. Eu não sei que horas são, Adércio. 7:30, estamos encerrando já, mas eu queria dizer antes para você, olha só o que diz a palavra: todo fruto deve ser bom. Se nós vamos produzir para Deus, temos que fazer as coisas direito. Faça as coisas como servo, faça as coisas com excelência, amém, irmãos? Não vai dar para Deus qualquer coisa, não vai fazer para Deus de qualquer maneira. O fruto deve ser bom. Traga para o Senhor aquilo que é melhor. Quando os judeus iam levar para a casa de Deus os seus animais para oferecerem em sacrifício, eles levavam o melhor cordeiro. Tinha que ser o cordeiro sem manchas, sem defeito. Agora, irmãos, hoje em dia as pessoas querem entregar para Deus um fruto de qualquer maneira, e outros querem entregar um fruto mau, mas Deus não recebe, Deus não aprova. Se você quer ser aprovado por Deus, traga ovelha perfeita, como trouxe Abel. Se você quer ser aprovado por Deus, faça a coisa certa, não vá chamar a atenção da maneira errada. E tem muitos crentes que gostam de chamar a atenção na igreja, fazendo as coisas da maneira errada, chamando a atenção da maneira errada. Quer chamar a atenção de Deus, quer chamar a atenção do pastor, faça a coisa da maneira certa, para que você seja honrado diante de Deus, e o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Façamos as coisas para Deus, não para o homem. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 3, versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Um crente arrependido, um crente nascido de novo, ele é servo, ele oferece o melhor, ele oferece sacrifícios vivos para agradar o Senhor seu Deus, aquele que morreu na cruz por ele. Frutos dignos de arrependimento. Portanto, ofereçai sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereça o melhor para Deus, irmãos. Chega de oferecermos os restos, chega de darmos o pior de nós para Deus. Dê o melhor de você. Quando Deus foi tirar servos para o ministério lá na igreja de Antioquia, a palavra diz que lá tinha líderes, tinha vários, mas Deus tirou os melhores. Deus tira os melhores. Igreja tem que oferecer o melhor. Deus chamou a Paulo, Deus chamou a Barnabé, eram os melhores que a igreja tinha para oferecer.
Igreja do Senhor, igreja de Deus em Jaraguá, igreja de Deus, vamos produzir os melhores membros, vamos produzir os melhores discípulos, e quando o Senhor pedir, nós vamos dar o melhor para Deus, nós vamos enviar o melhor, nós vamos oferecer o melhor, porque é fruto digno de arrependimento, é fruto bom, não fruto mau, porque somos árvores boas, árvores que dão frutos, que fomos chamados para dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Deus tem te chamado para isso. Como disse, eu disse no Gálatas 5:22, ofereça o fruto do Espírito Santo. Aleluias. Amém. João 15:5 diz assim: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluias. Irmãos, o Senhor te chamou, o Senhor te salvou, o Senhor te libertou do pecado. Você está aqui, o Senhor tem colocado, plantado dentro do seu coração uma visão de serviço. Deus tem mostrado dentro do seu coração. Todo crente, irmãos, tem um dom. Não existe crente que não tenha um dom. Todo crente tem um dom. Você só precisa descobrir qual é o seu dom. Deus quer usar esse dom, porque a Bíblia fala que, olha, deu tantos dons para um, tantos talentos, tantos para outro e tantos para outro. E deu para uma certa pessoa, tinha dado um dom só. Aquela pessoa com um dom ficou com medo, enterrou o seu dom, enterrou e não conseguiu reproduzir-se. Mas o que o Senhor disse para ele: olha, você é um servo mau, você devia ter pegado pelo menos o meu dom e colocado no banco, esse talento, pelo menos assim eu ia receber de volta com juros. O Senhor vai pedir satisfação, irmão, no dia do juízo. Jesus falou para aquela figueira: olha, ninguém mais coma fruto de ti, seca, e ela secou. Isso vai ser uma demonstração daquele dia, o dia do juízo final, quando o Senhor vai chegar e vai falar: figueira, deixa eu ver, levanta as tuas folhas. Você levanta as suas folhas, e cadê o fruto? E você vai dizer: Senhor, eu não tenho. Seca-te, parta-te de mim que eu não te conheço. Como nós vamos chegar na presença do Senhor naquele dia, irmãos, e dizer: Senhor, eu escondi o meu talento, porque eu estava com medo, eu não reproduzi, eu não consegui dar fruto, o meu fruto não era bom, a minha vida foi uma vida toda errada, foi uma vida toda desorganizada, uma vida que não te agradava, Senhor. Como você vai chegar diante da presença do Senhor naquele dia? E ele fala assim: olha, eu morri na cruz para te salvar, eu derramei o meu sangue, o meu corpo foi transpassado, eu dei a minha vida por você. E você vai falar: Senhor, mas eu fui negligente, eu não percebi, e eu não reproduzi nada, eu não dei nenhum fruto, a minha vida não serviu para nada. A sua vida tem que valer a pena. Viva uma vida, irmãos, que valha a pena. E o dia que você tiver que partir desse mundo, você vai deixar um legado para a sua família, para que eles olhem e falem assim: olha, o meu avô, o meu pai, fulano, foi uma referência para a nossa vida. O meu pai, a minha mãe foram referências para nós. A minha mãe era mulher de oração, o meu pai era um homem trabalhador, o meu avô buscava a Deus todos os dias. E quando falarem de você, e quando mencionarem o seu nome, vão falar com orgulho, e o seu nome vai ser honrado diante das pessoas e de Deus, porque se você foi chamado para dar fruto, produza fruto de acordo com a sua espécie, e bons frutos para a glória de Deus. Irmãos, seja fiel na sua vida, engrandeça o nome do Senhor, faça tudo para servir e para agradar ao Senhor nosso Deus. Sirva aqui neste lugar, Deus te colocou aqui para servir. Dê os seus frutos neste lugar, frutifica neste lugar. Irmãos, não importa a igreja grande, o que importa é a qualidade da sua vida. Não importa pastor famoso, o que importa é a dedicação que você tem à palavra de Deus.
E tem muitos membros de igreja pequena querendo para igrejas grandes, porque lá tem essa comodidade, tem aquilo, tem classe de crianças com não sei o que, tem ar-condicionado, tem não sei estacionamento para o carro, tem um monte de coisa. Mas ele chega lá para ficar escondido lá num canto. E Deus disse que a candeia não pode ficar escondida debaixo da mesa. A candeia tem que ser colocada no alto para iluminar. Não importa se você está numa igreja pequena, ilumine, dê fruto, glorifique o nome de Deus, sirva nesta casa, honre esta casa aonde você se alimenta, onde Deus dá o alimento espiritual. Honre esta casa, aleluia. Honre os seus pastores, honre os líderes nesta igreja, porque Ele te chamou para plantar você neste lugar. Aquela figueira estava plantada entre Jerusalém e Betânia, e as pessoas passavam de um lado para o outro, e todos viam aquela figueira. Se ela produzisse fruto, declarasse fruto da maneira correta, ela teria permanecido lá. Os pássaros vinham para se esconder debaixo das suas folhas quando estava chovendo. As pessoas que passassem a poder comer figos dela. Ela estaria abençoando as famílias, as pessoas daquele lugar. Mas ela perdeu a oportunidade de ser abençoadora. Você não perca a sua oportunidade de ser abençoador. Não tenha um coração mesquinho, um coração de pedra. Abra o teu coração para abençoar, porque a bênção está, irmãos, na vida daquele que abençoa. A bênção só pode estar para quem abençoa, e quem tem a bênção de Deus pode abençoar, mas quem não tem não pode abençoar. Seja bênção como aquela figueira. Poderia ter sido bênção para muitos. Talvez você não tenha se preocupado em ser bênção na vida de outros, mas cuidado, naquele dia, Jesus vai separar a ovelha dos cordeiros. Naquele dia, o Senhor vai separar o trigo do joio. Seja você trigo, seja você ovelha, dê frutos para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Faça uma reflexão na sua vida. Não basta ser crente, tem que ser nascido de novo. Não basta vir à igreja, tem que ser adorador. Não basta fazer alguma coisa para Deus, não, faça o melhor, com excelência. Aprenda, irmãos, a fazer as coisas com excelência para Deus. Dê excelência da sua vida, dê o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo para Deus, o melhor de tudo aquilo que você tem. Entregue tudo ao Senhor, seus bens, sua família, seus filhos, tudo que você tem, entregue a Ele. Senhor, eu dedico a minha vida, eu dedico a minha casa, eu dedico os meus bens. Senhor, eu quero produzir frutos dignos de arrependimento. Eu quero que as pessoas olhem e digam: ali está indo um crente servo do Senhor. Aleluia. Porque quando você estiver caminhando, irmãos, a glória do Senhor vai caminhar sobre a sua cabeça. Aleluia, o brilho do Senhor vai estar no seu rosto, assim como Moisés, quando descendo da montanha, o seu rosto brilhava, o seu corpo estava iluminado pela presença e pela glória de Deus. A glória de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele vai fazer com que o nosso rosto resplandeça a sua glória, resplandeça o fruto que está na nossa vida, em nome de Jesus. Tome um posicionamento com Deus, faça uma análise hoje, tire aquilo que não satisfaz a Deus, tire aquilo que não pertence a Deus, e fala: Senhor, hoje eu estou mudando. Senhor, hoje eu estou me posicionando. Hoje eu estou tirando hábitos da minha vida que não te agradam. Senhor, hoje eu estou mudando sentimentos ruins que eu tenho dentro do meu coração. Senhor, vai tirando hoje do meu coração todo sentimento de mágoa, todo sentimento de amargura, todo sentimento de ódio. Vai tirando do meu coração, vai tirando, Senhor, a força das obras da carne de sobre a minha vida, porque eu não fui chamado para dar mau fruto, eu fui chamado para dar bons frutos, e o fruto que eu quero dar é de amor,
O fruto que eu quero dar é de paz, eu quero espalhar a paz, eu quero espalhar o amor. Eu não quero guardar dentro de mim esse perfume de Jesus. Eu quero espalhar o perfume. Por onde eu andar, as pessoas vão sentir e perceber a glória de Deus sobre a minha vida, a glória de Deus sobre a sua vida. Se levante em autoridade e diga para Satanás: chega, chega, Satanás, você não tem mais direito na minha vida, você não tem mais direitos na minha família, e eu quebro hoje todo laço contigo, e eu quebro hoje toda dependência contigo, em nome de Jesus. Vai soltando agora áreas da vida desta pessoa, áreas que estão presas nos sentimentos, áreas que estão presas de hábitos, de costumes e coisas que fazem que não agrada a Deus. Hoje é o dia em que você vai dar um basta nisso na sua vida, em nome de Jesus. Eu estou sendo separado para ser bom fruto, eu estou sendo separado para dar bons frutos para Deus, em nome de Jesus. Vai tirando agora, Senhor, vai tocando agora, vai libertando agora, vai libertando agora, vai trabalhando nesse sentimento ruim, vai trabalhando agora, Senhor, nessa raiz de amargura, vai trazendo perdão, vai trazendo cura, vai libertando agora, em nome de Jesus. Vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai perdoando, vai ministrando perdão, vai perdoando pessoas agora, vai libertando a tua alma, vai libertando o teu coração, para ter uma vida que glorifique o nome de Deus, para que as pessoas vejam em você o caráter de Cristo, para que as pessoas vejam em você o amor de Deus sendo espalhado, para que você tenha o direito de pregar o evangelho, que Jesus morreu na cruz e morreu por você e pelo mundo, e que você tem a obrigação de ir espalhando e falando de Jesus a todas as pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está tirando agora, o Senhor está fazendo a poda na árvore agora, o Senhor está tirando o galho podre, o Senhor está tratando e limpando aquela árvore que não dá fruto. O Senhor está colocando ingredientes, o Senhor está colocando adubo no pé agora, em nome de Jesus, para que você possa frutificar, para que você possa dar bons frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que vive uma vida na carne, aquele que vive uma vida segundo os desejos da sua carne, hoje vai sendo curado, vai sendo liberto, em nome de Jesus. Vai recebendo santificação na sua vida. O Senhor te separou, o Senhor está te separando, o Senhor vai tirar esses desejos, o Senhor vai tirar esses gostos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo desejo pelos vícios, todo gosto pelas coisas do mundo, vai caindo por terra agora, porque você foi separado para Deus, você foi separado para a glória de Deus, você foi escolhido por Deus, você foi escolhido para dar frutos dignos de arrependimento. Você nasceu de novo, você não é mais do mundo, você agora é santo no Senhor, foi escolhido para adorar, você foi agora escolhido para ser uma geração que adora, uma geração que anuncia a glória de Deus. Aleluias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa que não tem conseguido ter forças para vencer, Senhor, esse desejo, este hábito que tem predominado sobre a sua vida, essa força da carne que tem levado esta pessoa ao pecado. Em nome de Jesus, vai sendo liberta agora, em nome de Jesus, vai sendo restaurada agora. Pessoas que estão marcadas pela ferida do passado, pessoas que estão marcadas pela mágoa, pelas ofensas que sofreram no passado, pessoas que carregam essas marcas nos seus corações, em nome de Jesus, vão sendo liberados agora, vão sendo liberados pelo perdão. Perdoa aquele que te feriu, perdoa aquele que te magoou, aquele sofrimento no relacionamento passado, que o Senhor vai passando o sangue dele agora,
que o Senhor vai passando esta borracha para apagar de sobre o seu passado essas marcas e cicatrizes, esses traumas e complexos que têm dominado a tua vida e que têm impedido você de crescer e de produzir bons frutos. Em nome de Jesus, o Senhor te toca agora. O Espírito Santo está te tocando agora. O Espírito Santo está tocando bem lá agora. O Senhor está te libertando lá agora. Em nome de Jesus, receba essa libertação. Receba essa cura interior agora. Em nome de Jesus. Você não tinha força para se levantar. Você não tinha força para permanecer. Mas agora o Senhor te dá autoridade para permanecer, para ir em frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu não sei o que você viveu no seu passado, que trauma que você passou, e que talvez tenha feito com que você seja árvore que não produz fruto, por complexos e medo, temores que você viveu. Mas hoje o Senhor está te libertando. O Senhor está te dando liberdade hoje, para você ser uma pessoa diferente, para que você possa brilhar, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Bendiga comigo: eu estou livre, em nome de Jesus, vou dar muitos frutos. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês, e digo para você uma coisa: não vale a pena, irmãos, carregarmos no nosso coração, na bagagem, coisas que trazem peso sobre a nossa vida, traumas que passamos no passado, vivemos complexos que nos amarram, nos prendem, temos sentimentos presos dentro do coração com pessoas, às vezes da família ou não, mágoas guardadas, ressentimentos que se tornam raiz de amargura e que nos fazem ter uma vida vazia, uma vida triste, uma vida amarrada, uma vida presa. Seja livre, porque o Senhor te libertou lá na cruz do Calvário. Colossenses diz que o Senhor pagou as nossas dívidas e cravou a nossa cédula de dívida lá na cruz. Sabe aquela promissória que você devia, aquela dívida impacável? O Senhor Jesus pagou por você e Ele cravou lá na cruz, diante de todo o principado, diante de toda a potestade, e todos veem, a sua dívida está paga. Você não precisa mais, irmão, sabe? Quando você não consegue nem atender o telefone, porque sabe que se atender é alguém que está te cobrando. Jesus pagou essa dívida. O diabo não tem mais nada para cobrar de você. Você está livre, em nome de Jesus. Viva a sua vida, glorifica a Deus, dê frutos, para se sentir, porque é uma pessoa que quer ser feliz, ela tem que amar, sentir-se amada e ser útil, e aí você vai ser feliz. Deus abençoe. Meu Deus.